Muito bem, agora foi. Então, ele queria que eu fizesse boas-vindas ao PowerPoint. Eu estou dizendo que eu não queria e estava se recusando. Ah, meu Deus do céu, esses aparelhos todos. Muito bem. Então, vamos ver se eu consigo. Tem sempre umas novidades, né? Tá vendo? Como é que a gente abaixa? Como é que vai para cá? Vamos lá, vamos ver se eu consigo. Estou descobrindo os controles do mouse. Mouse, para mim, é uma coisa que não tem nada que fazer demorar, né? Mas aqui, muito bem. Então, eu vou, como eu falei, eu vou fazer um resumo daquilo que nós falamos no módulo teórico, né, de início. Quando nós falamos de luz, visão, ambientes, a gente falou de ambientes internos e ambientes externos. E ambientes externos, a gente chegou a falar aqui como a gente deve conceber, caminhar, qual é o percurso para conceber os sistemas de iluminação, né? Então, a gente sempre lembra que a gente trabalha para o ser humano, já que trabalhamos na concepção do habitat, e o habitat tem como objetivo o ser humano. Então, o ser humano que nós analisamos para atender é o ser humano integral, ou seja, na sua parte fisiológica, psicológica e na sua consciência, na sua responsabilidade, né? Então, o físico, antigamente, a gente falava em sentido da visão, exclusivamente no sentido da visão. De 2002, 2003 para cá, a gente passou a integrar a questão da saúde no funcionamento do metabolismo devido às células embrionárias que nós temos na retina e que registram, através do espectro da luz recebida, eles não enxergam, mas não ativam o sistema de visão, mas essas células embrionárias ativam o sistema de metabolismo. Como? Recebendo a informação do espectro, que significa espectro da luz da manhã, com muito pouca radiação vermelha, muito mais radiação azul, a luz branca. Então, esse espectro vai, ou o espectro morno da tarde, muito menos luz azul, muito mais luz vermelha, né? Radiação azul abatida, radiação vermelha crescendo para o final do dia, assim que evolui a luz, né? A luz, naturalmente, sai de um luz vermelhinho, rapidamente vai para o amarelo, fica claro, azul, bem azulado, branco azulado, e depois do almoço rapidamente começa a cair para uma temperatura morna, até virar vermelho de novo e entrar à noite e assim por diante. Nós somos animais que vivemos sob essa orientação da luz do sol. Nós somos circadianos, portanto, né? Então, nessa questão do ciclo circadiano, quando a gente fala em jardim, nós estamos fazendo uma espécie de incorreção com o nosso ciclo, porque nós estamos aumentando o dia e diminuindo a noite. Por isso, à noite, a gente tem que entender muito bem que o jardim é muito mais contemplativo, estou falando de jardim residencial, né? Muito mais contemplativo, portanto, ele está mais à distância e, portanto, o ambiente onde nós estamos, quer seja um ambiente de estar externo, terraço ao descoberto ou um terraço coberto, que é a continuação do interior, a modulação tem que ser sempre aquela do final da tarde, né? Eu me lembro que a minha primeira palestra que eu fiz, por insistência da doutora Rosa Clias, né, onde eu conheci minha amiga querida, Nilda Cardoso, que é uma grande paisagista, grande arquiteta, que hoje está doentinha, e, para nossa tristeza, né? A primeira palestra que eu não queria fazer, eu tinha 10 anos de formado, eu falei, Rosa, eu mal me formei, tenho 10 anos de formado, imagina, o que eu vou fazer palestra? Ela imagina, você não sabe o que tem por aí. Pode ter certeza que você vai fazer a palestra direitinho. E ela me inscreveu no evento, então chegou o dia, eu tinha que fazer o evento, né? Como eu disse, naquela época não existia PowerPoint, não existia nada, a não ser um transmissor de imagens muito tosco e um carrossel de slides também tosco, né? Que vivia duplicando o slide, parava, tinha que ir lá o técnico tirar o slide, né? Então, hoje, quando a gente vê essa maravilha de tecnologia que a gente tem à volta, e que pode ser usada até por pessoas como eu, de 75 anos, 80, 85, conheço pessoas, senhoras mais idosas que estão aprendendo a usar o computador. Quando a gente vê essa maravilha, é importante tirar partido da maravilha, não ser subjugado pela tecnologia. Nós temos que aproveitar a tecnologia a nosso favor, né?
assim como a gente tem que aproveitar a luz a nosso favor também. Muito bem, então, naquela ocasião, eu me lembro que eu montei a minha palestra como se fosse um percurso de como eu faço os projetos, né? E, nesse caso, eu fiz questão de dizer meu Deus do céu, deixa eu voltar, porque eu não estou sabendo voltar, né? Que eu duro. Agora já aprendi a voltar. Ótimo. Então, naquela ocasião, eu fiz muita questão de dizer que, para mim, todos os jardins residenciais, que era o caso, eles são uma continuação do pôr do sol, né, no final do dia. Não só no aspecto estético, né, para ser harmonioso, como também porque, naquele momento, nós queremos alguma coisa que hoje eu posso dizer que nos remete àquele tempo da fogueira, né, onde a gente se reunia em torno da fogueira no final do dia para ativar, para garantir a nossa convivência social, o que sempre foi motivo de um suporte psicológico para o ser humano, né? O fato de nós nos reunirmos em torno de alguma coisa viva como fogo é algo extremamente confortável. Até hoje nós gostamos da fogueira, do fogo, né? do vinho, do fondue e vinho em torno da lareira, né? São coisas muito presentes na nossa vida porque eles garantem aquilo que é essencial ao ser humano, o suporte dos seus semelhantes. O ser humano não sabe viver sozinho, né? Ele só sabe viver em grupo. E hoje é sabido, se vocês analisarem um pouco de história natural, que todos os animais que vivem em grupo, eles têm muito maior chance de sucesso na sustentabilidade da espécie do que os animais que são solitários, né? O que é verdade verdadeira. Nós somos seres gregários, nós precisamos uns dos outros, e é por isso que o jardim tem tanta importância. Nos ambientes onde nós convivemos, a luz tem que obrigatoriamente seguir, a meu ver isso, né? a regra do pôr do sol. E a contemplação pode ser qualquer, ou seja, não é porque nós temos que fazer o jardim ser a continuação do pôr do sol, que as espécies terão que ser iluminadas com luz muito vermelha. Não é isso. O que é importante é saber que no local de convivência nós temos a ambiência do pôr do sol, mas para ver, nós vamos ver a imagem como ela se apresenta. Então, os jardins a gente vai definir principalmente pela tonalidade das espécies, né? Alguém falou sobre o muro verde, foi o Daniel que chamou atenção, pediu para a Beatriz Treves, exatamente na sua última aula, que ela mostrou um muro verde, iluminado com luz fria, ao lado de uma parede de pedra iluminada com luz quente, né? Se vocês se recordam, ele chamou atenção para isso e foi muito interessante essa observação dele, porque existe a mística de que não se pode misturar. Pode sim, pode misturar. Na arquitetura pode tudo, pode até fazer coisas horrorosas, pode. Nós não temos polícia nos vigiando, né? Porém, a gente tem que ter cada vez mais o senso de autocrítica para ver se as coisas combinaram bem ou mal. O que muito lá atrás, o Gil e eu chegamos à conclusão, fazendo vitrines de lojas, né? Lojinhas assim, Oscar Freire, coisa que não tinha nada de especial, que a reprodução de cor é que importa. Quando a gente faz alguma coisa, todas as lâmpadas têm que ter a mesma reprodução de cor. O que chama atenção visual para uma coisa desagregada é a diferença de reprodução de cor. Aí você chama muito atenção. Mas se todas as lâmpadas tiverem a mesma reprodução de cor, você pode usar tanto as tonalidades de 2.500, 3.000, para as de 4,5, 5, para as de 7, não tem problema nenhum. Você vai fazer, pelo contrário, o uso daquilo que você quiser mostrar. Se é uma loja de material esportivo que quer mostrar uma roupa como aquela bicicleta que eu mostrei para vocês de loja de bicicleta, que tinha um case só para ela, com luz muito branca, porque a luz muito branca azulada é a que a gente tem na montanha no dia de neve fresca, né? Essa é a cor branca da luz. Ela não é 4.000, ela é muito mais, 8.000, 9.000 K. Então, a gente pode fazer naquela loja, inclusive, era uma loja bem cenográfica,
o case das bicicletas é isolado para que a loja continue sendo escura e chamando atenção para aqueles cases, mas o case está desenhado para a bicicleta e a ambiência onde ela vai ser usada. Então, uma solução muito inteligente, né? E que é o que acontece nos nossos jardins. No nosso ambiente de estar, tudo aquilo que remeter à fogueira, ao fogo, à reunião social, vai ser a tônica mais importante. E tudo aquilo que está em volta é o filme que a gente está vendo, é a coleção de fotografias que a gente vai ver para ter prazer estético, porque o jardim é prioritariamente contemplativo, né? Então, nesse projeto que a gente vai mostrar, nós vamos ver qual foi o nosso percurso que eu usei para mostrar claramente ao cliente o que era piso, o que era cobertura, o que eram pontos focais e coisas assim, né? Muito bem, então, só lembrando que o homem tem que ser atendido tanto no seu conforto visual quanto no ritmo biológico, que é determinado pela glândula pineal, que rege o metabolismo mais acelerado e menos acelerado. Quanto mais clara é a luz, quanto mais branca é a luz, quanto maior a radiação azul, maior a inibição da glândula para produzir melatonina. Melatonina é o hormônio do relaxamento, né? Aquele que induz ao sono. Então, quanto mais luz branca, mais agitação. Portanto, isso é verdade, de manhã eu me sinto muito mais induzida com facilidade às reuniões, às discussões conceituais, onde a gente tem que ter um foco muito concentrado, e não à toa todos os médicos preferem fazer as cirurgias mais cuidadosas no período da manhã, né? Porque isso induz a uma facilidade para focar a atenção num determinado objetivo, que é o centro da sua cirurgia, né? Muito bem. Então, do ponto de vista fisiológico, em qualquer momento, vocês vão lembrar disso, nós temos que ter conforto visual. Ofuscamento sempre zero. Para um bom projeto, para um bom ambiente, para um bom ambiente interno de qualquer hábitat, qualquer que seja o uso do hábitat, né, de lazer, de trabalho, de privacidade, o que for, ofuscamento é proibido, né? O único ofuscamento que a gente pode ter, que não é um ofuscamento, é um brilho, é aquele brilho das marquises dos teatros, né? Chamando para o entretenimento, né? Então, isso aí é um brilho divertido, né? Como a gente vai propor nesse projeto que a gente vai mostrar, né? Então, isso tudo para dizer que saúde, metabolismo, conforto visual fazem parte da visão, no sentido da fisiologia do ser humano. Disto sai uma técnica que é a engenharia de iluminação, na matéria que nós usamos é a luminotécnica, né? Que é a aplicação do conhecimento da relação das lâmpadas, das luminárias com a visão humana, tudo traduzido em cálculos matemáticos que facilitam tanto a quantidade luminosa quanto a qualidade luminosa. Ou seja, quantidade é aquela quantidade de luz que chega nos planos, nas superfícies, planos de trabalho, horizontais nas superfícies, e a qualidade é a maneira como ela é rebatida, refletida para o nosso sistema de visão, né? Então, superfícies brilhantes geralmente são desconfortáveis, porque elas vão rebater toda a luz, não só das luminárias, mas das janelas, principalmente, vão ter brilhos que vão ser refletidos para a nossa visão e serão desconfortáveis. Por isso, superfícies brilhantes não deveriam fazer parte de ambientes onde as pessoas permanecem. São ambientes de passagem, lobbies grandes, coisas assim, admissível, sabendo que haverá brilho, tudo aquilo que a gente puser no teto vai aparecer, né? Mas, de qualquer forma, e, portanto, não pode ser preto. Se for preto, vira um espelho, e aí o resultado é horrível, né? Vocês vejam que eu estou falando de jardim, mas eu não consigo deixar de lembrar das coisas de interiores, né? Então, muito bem, a luminotécnica é todo esse conjunto de técnicas, né, de ferramentas de cálculo, de considerações da física e da matemática que nos auxiliam a qualificar e quantificar a luz que a gente vai inserir em qualquer lugar. Isso vale para jardins também. E o nosso aspecto psicológico, que está anotado aqui como amarelo, por quê? Porque o arquiteto trabalha particularmente, quase prioritariamente, quase exclusivamente para o emocional dos seres humanos, né?
O arquiteto não trabalha para ele ganhar dinheiro, né? Isso ele vai consultar lá os seus investidores da XP, sei lá das quantas, né? Nós trabalhamos para dar uma sensação agradável para o ser humano que vai habitar nossos ambientes, né? Então, o que é o nosso... Não é mais o conforto visual que a gente tem que estar tendo, é o prazer estético, né? É a beleza, não é a saúde, é o bem-estar. E aí, nós vamos ter o quê? A nossa tarefa não será técnica, nós vamos aplicar o conjunto, nós vamos conceber, nós vamos tirar do nada, nós vamos pegar uma folha branca e colocar nela uma série de instruções que vão virar projetos e que vão virar ambientes, né? Como vocês fizeram. Por isso eu digo que, se vocês querem desenhar maravilhosamente bem, vocês vão usar toda a tecnologia dos AutoCAD, dos Revit, etc., mas vocês podem desenhar tudo à mão. Eu prefiro desenhar à mão, eu só desenho à mão, porque o desenho, para mim, sempre foi uma atitude, uma tarefa de muito prazer, né? Hoje está São Paulo está cinza, chovendo, graças a Deus chovendo, porque a gente está precisando muito de chuva. Mas eu me lembro, quando eu era garota, desde muito pequena, nesses dias eu ou desenhava casas, assim, fazia plantas das casas que eu conhecia, né? Inclusive eu desenhava escadas, coisa que ninguém desenha hoje em dia, e eu adorava ver como a escada saía de um canto e chegava no outro, né? Então, vocês veem que eu tenho um desvio qualquer, isso é muito chato fazer, né? Mas eu adoro fazer isso. E aí eu desenhava muito à mão livre, o jardim, as galinhas, o pica-pau. O pica-pau não desenhava porque é muito difícil desenhar, mas assim, todo o ambiente em torno eu desenhava muito nesses dias de chuva, né? O pessoal sempre convidava para jogar baralho, né? Buraco, sei lá o quê, mas eu sempre preferi fazer uso dos meus lápis, dos meus papéis, né? Então, até hoje eu desenho à mão, que eu acho muito melhor. Muito bem, na atitude de concepção, a gente tem o design e a arquitetura, né? Nós somos realmente criadores de soluções onde nada existia antes. Então, cada vez que a Olávia pegou o papel ao maço para escrever as soluções, ela está colocando a solução da maneira como ela quer. Aí o Cássio já veio, já representou de uma forma, a Renata veio, já representou de outra maneira, porque a representação não é o mais importante, ela tem que ser clara. Claro que num ambiente grande de projetos, todos teremos que falar, fazer a nossa informação no mesmo aplicativo para que um use a informação do outro, isso é outro panorama. Mas, na hora da concepção, o que conta é o pensamento correto e a expressão desse pensamento. O que nós vamos fazer é isso. Numa outra etapa, vocês vão ver lá aquela aula de padrões de projeto para ver como representar. Mas, no primeiro momento, o que importa é conceber. Então, nós estamos falando, sim, de arquitetura, e o que é a nossa matéria? A matéria é estética, é a discussão entre a harmonia e o caos, né? A beleza nada mais é do que a harmonia retirada, jogada dentro de um ambiente de caos, né? E é a parte da nossa consciência que, no caso dos jardins e das residências, de uma forma geral, tem muito menor impacto, tanto assim que é muito menor a atenção dos projetos de residência com sistemas de certificação. Mas para grandes condomínios, grandes investimentos, todo mundo hoje vai para certificação, e na certificação a gente tem sempre um quesito, vamos dizer assim, de exigência, né? De consumo máximo de energia, não poluição, não ambiente, não materiais poluentes, etc., né? Então, isso daí é algo que vocês vão conviver cada vez mais. E diz respeito ao que é a nossa ética profissional, né? Quando a gente faz um projeto, a gente tem que cuidar não só da responsabilidade com relação aos sistemas que vão ser implantados, mas também com o dinheiro do cliente, né? Porque o cliente, coitado, não pode começar uma obra que é tão faraônica que ele não consiga fazer mais que estrutura, né? Às vezes, você gasta todo o dinheiro na estrutura, não sobra nada para fazer nem levantamento de parede, né? Como é muito usual. Então, nós não vamos focar nessa responsabilidade social, na ecologia, porque é um universo muito complexo, mas, de qualquer maneira, eu vou mostrar para vocês, quando a gente faz uma planilha, a gente mostra esses dados todos, por quê? Porque, rapidamente, na nossa planilha, eu faço já
como nós temos a potência da luminária, temos a potência exigida pelo driver, né, para trabalhar a luminária, a gente sabe a potência que é necessária consumir por hora daquele produto. Então, a gente sabe calcular quanta potência vai ser gasta e, ao mesmo tempo, dividindo aquilo pela área, a gente tem um índice que hoje é muito representativo. Lighting Power Density é o índice, que é o watts por metro quadrado. Então, na nossa planilha já sai esse dado. E, portanto, os sistemas de certificação, quando recebem nosso projeto, rapidamente podem ver se nós estamos dentro ou fora, muito mais altos do que é permitido por aquele sistema de certificação. Mas o que nós vamos focar é no psicológico, né? Porque esta é a nossa arte e este trabalho é subjetivo, porque nós somos seres criadores que vamos interpretar uma determinada necessidade de um cliente da nossa maneira, porque somos o que nós vivemos até hoje, né? Nas considerações que nós fizemos a partir da neurociência, a gente lembra que todos os seres têm um histórico de experiências vividas, quer sejam da arte, da beleza, quer sejam do aprendizado técnico, do aprendizado social. Tudo que nós experimentamos faz parte de uma coisa que a neurociência chama de modelo interno. E esse modelo interno é o que vai atuar na hora da gente conceber. Portanto, quanto maior a nossa correção ética, quanto maior a nossa experimentação estética, quanto maior o nosso apuro para ver o mundo em volta, tanto maior será a qualidade do nosso modelo interno e, portanto, tanto melhor será a nossa chance de propor coisas boas para as outras pessoas, né? Então, tudo isso faz parte de um movimento, como se chama, virtuoso, de acrescentar sempre um delta X de coisas boas, para quanto mais a gente vive, mais a gente aprende, mais a gente acumula nos nossos repertórios, né? Eu chamo isso de repertório visual, repertório emocional, porque conforme que a gente vê, a gente tem uma relação de memória, de um sentimento que a gente tem com relação àquele conjunto de imagens, né? E a neurociência chama isso tudo misturado de modelo interno. É com isso que nós vamos praticar a solução. Nós não somos como os engenheiros que estão aqui, né? Que são objetivos, porque eles aplicam uma técnica. Então, o caminho deles não é o de optar, né, pela solução. Eles recebem uma solução e veem como eles vão implantar aquela solução. É um trabalho cujas características são muito mais objetivas. O que não quer dizer que os engenheiros não tenham que ser criativos e inventivos na hora de propor como resolver, por exemplo, como a gente resolve a alimentação, né, de pontos que a gente obrigatoriamente tem que colocar em pérgolas em jardim, né? Como a gente faz para iluminar aquilo? Muito bem, para iluminar é fácil, a gente coloca a luminária lateralmente, por exemplo, a viga, um pouco embaixo da viga, né? Lateralmente a viga, a gente não destrói, digamos, o plano visual de uma pérgola. Se a gente começar a colocar embaixo da pérgola, fica aquele monte de gafanhotos pendurado ali, parece um morcego pendurado na árvore, né? O morceguinho fica assim, aquele bichinho pendurado, acho horroroso aquilo. Eu não falo tetinha de vaca, porque teta de vaca também não é bonito, mas, de qualquer modo, fica tudo pendurado debaixo da viga, é muito feio. Então, se a gente agrega ao lado, o único cuidado que eu tomo quando eu faço isso é não dar a mesma cor na luminária e na viga, porque ela tem que ser dissociada da viga, né? Então, não precisa ser uma coisa chamativa, não pode ser branca, uma viga de madeira, que o branco na madeira é muito feio, né? Eu detesto qualquer coisa branca na madeira, a não ser que seja uma madeira muito clara, mas mesmo assim o branco não funciona com a madeira. Então, se for um tom diferente, mesmo marrom, grafite, alguma coisa que se destaque, não aparecendo mais, mas sim não sendo grudado na luminária, né? na viga de madeira, por exemplo. Então, como é que se alimenta uma luminária agregada a uma pérgola, já que a pérgola está em ambientes de uso de pessoas normais, que vão encostar nas vigas, então elas têm que ter uma proteção para que não haja perigo de nenhum choque elétrico vindo de uso mal, de uma instalação mal projetada. Como a gente teve aqui,
numa dessas carnavais, a morte de um rapaz que tocou num poste de sinalização de rua aqui em São Paulo. E alguém energizou aquele poste sem querer, com uma instalação elétrica mal feita. Esses negócios de carnaval, essas bandinhas, essas coisas que saem por aí, uma coisa de uma irresponsabilidade, o menino tocou lá e tomou um choque e morreu. Uma coisa absurda. Mas, enfim, só para dizer que, se o engenheiro for criativo, ele vai fazer uma instalação suficientemente discreta para chegar até aquele ponto. Se o engenheiro for um casca-grossa, né, um ogro, que a gente mais encontra por aí, ele vai fazer uma instalação elétrica com cabos e conduítes enormes, caixas de alimentação passando por todo... De maneira que, quando você olhar a pérgola, você muito mais vê a instalação elétrica do que a própria pérgola, né? Então, realmente, a gente tem que estar sempre atento, porque isso é uma coisa que o engenheiro realmente não tem naturalmente dentro dele. Outros têm, tá? Engenheiros que têm uma visão de preservação da qualidade da arquitetura incrível, e outros que são, como eu digo, família ogro, né? Outro mundo. Então, aqui nós falamos da estética e da arte, aqui na nossa consciência, como nós optarmos para usar bem o dinheiro do nosso bem, nós vamos falar da nossa ética profissional, nós vamos falar que a gente pode agir bem quando a gente pensa no cliente, no projeto, e agir muito mal quando a gente pensa em como vai sair a nossa fotografia, a fotografia da nossa obra, na revista tal, que você já falou que quer publicar aquela obra, não é? Então, pronto, aí a pessoa está pensando em si e não no cliente. E isso faz muita diferença no nosso mundo, certo? Muito bem. Então, isso é uma coisa que eu faço questão de lembrar. A outra coisa que eu faço questão de lembrar, que para os jardins, valem os mesmos conceitos, os mesmos princípios, as mesmas referências que nós usamos para a iluminação de ambientes externos. Os mesmos princípios, as mesmas questões relativas à neurociência, acabei de dar exemplos, a Gestalt, né? Os princípios de desenho, de alinhamentos, de como o cérebro gosta de ver. Por exemplo, uma coisa que eu acho que nem falei da Gestalt, por que a gente se incomoda com o quadro torto na parede, né? É uma coisa que, bom, eu sou um pouco neurótica, mas, assim, muitas pessoas não gostam de ver o quadro torto na parede. Por que você vai lá e ajusta o quadro? Porque o seu cérebro fica olhando para aquilo e dizendo, está torto, está torto, está torto, está torto. É uma coisa que... Porque é normal você estabelecer paridades, relações de paralelismo ou de harmonia de ângulos, de tudo, quando as coisas são orgânicas, né? Principalmente concordância de curva. A natureza não erra na concordância da curva, né? Já vista todas os dados, a evolução do retângulo áureo, né? Então, tudo isso tem a ver com harmonia. E a gente tem que aproveitar as referências que a gente tem para ser cada vez melhor na parte de desenho. Por exemplo, Roberto Bulenat, que é um gênio do paisagismo e do desenho, ele nunca fez reques de palmeiras que não estivessem perfeitamente harmoniosos no conjunto dos caules todos das palmeiras, né? Isso é uma sabedoria, porque quando você planta a palmeira, ela é pequena, mas ela vai virar um indivíduo enorme, né? E ela está lá plantada desde já. Então, esses reis de palmeiras, muito usados nos projetos Roberto, são sempre coisas maravilhosas. O Roberto realmente era uma pessoa incrível. E o desenho dele sempre foi majestoso. E muitas vezes ele foi menos orgânico e mais geométrico, muitas vezes, né? Coisa que a natureza não faz. Mas o homem pode fazer, não tem problema nenhum, desde que seja um resultado harmonioso, bonito, como a natureza apresenta, né? Então, isso é uma coisa que eu gosto de lembrar. Mas o que a gente vai falar dos nossos princípios? Estou falando porque a gente comentou muito isso no primeiro módulo, né? São as cores e as formas, portanto, as sombras, os claros, os escuros. Vocês viram naquele teste como a vegetação muda à medida que a gente muda um pouquinho a posição do pasto e as formas e as sombras começam a se mexer de maneira que você vai escolhendo
a figura que é mais bonita. Por isso que a focalização tem que ser feita pelo autor do projeto. Porque a coisa mais gostosa de fazer no jardim é a focalização. É talvez a coisa mais demorada, que exige mais esforço físico, mas, indiscutivelmente, é a coisa que dá mais prazer. É como se a gente tivesse, quando a gente desenha, quando a gente usa o facho luminoso como o lápis de desenho, o pincel, como eu digo, né? Você vai vendo os desenhos aparecerem e a maneira pela qual você quer que eles se combinem. Isso você só faz pessoalmente, não dá para transferir para ninguém. Você pode até ensinar os seus jovens a fazerem, né? Mas realmente a gente precisa estar presente ou ensinar. Uma das coisas que eu costumo ensinar quando eu começo a fazer jardim é iluminar palmeira. E eu, inclusive, comentei isso aqui. Quanto mais você aproxima a luminária do caule, mais a palmeira fica fincada no chão. Quanto mais você se afasta e deixa um pequeno pedaço escuro no caule, ela nascendo um pouco mais para cima, mais leveza você dá ao jardim. Não a palmeira, ao jardim como um todo, né? Não fica com tantos traços marcados. Você dá uma diluição e chama atenção para o que mais interessa, que é a parte superior de uma palmeira. Então, isso você ensina para os jovens. E eles passam a fazer corretamente. Agora, o desenho interno, eles têm que testar muito. Eles vão fazer o desenho quando chegar a sua vez, né? Então, formas e cores definem a impressão psicológica de qualquer ambiente, inclusive do exterior, né? Isso é uma expressão dos ingleses, dos americanos, mood setting, né? É o caráter psicológico de um set, de um cenário, né? O teatro usa muito isso, né? As formas e as cores é que dão a impressão do cenário. E isso é verdade, né? Mas existem diferenças entre o que aparece no jardim, o que acontece no jardim, que é ambiente interno, e o que acontece nos ambientes internos. Qual é a maior diferença? Os jardins não têm cobertura, os jardins têm o céu aberto. Portanto, ao contrário dos ambientes internos, onde a luz sai do teto, vai para o plano, volta para o teto, e assim ela vai caminhando em direção ao exterior, né? Por isso, tem certos quesitos de certificação que são absurdos. Eles esquecem que a luz anda, ela é energia, ela está sendo permanentemente produzida, sai da luminária, bate numa superfície, ela começa a refletir para todo o ambiente, né? Esse processo se chama interreflexão, né? Então, não existe tanta interreflexão. A interreflexão no ambiente externo se refere à luz que você joga na palmeira e é devolvida para o piso. Portanto, as copas das árvores podem ser pau-ferro, cisalpíneas, mangueiras, o que for. Jogamos luz para a copa, ela vai devolver reflexão. E certamente o ambiente que está embaixo daquela árvore será iluminado por essa reflexão, né? Então, o fato de não haver uma reflexão na área externa da cobertura, e sim só das folhas de cada indivíduo, cada espécie, faz com que haja menos difusão, a não ser nesse caso específico que eu citei agora, dos pisos que estão abaixo de cada espécie. Mas não há uma difusão das superfícies verticais. As superfícies verticais continuam sendo à noite, né? Então, o contraste é muito maior. Portanto, havendo menos difusão, o ambiente tende a mais ser cenário, cênico, não difuso, cênico, dramático. Quanto mais sombras, quanto mais contrastes, mais dramaticidade. Quanto menos contraste, mais difusão, ambiente mais cênico e difuso. Mas eles nunca serão difusos, eles serão sempre cênicos, né? Serão cênicos, dramáticos ou difusos. Aqui, por exemplo, uma paisagem do dia, para mostrar como... Ah, meu Deus, eu tenho dificuldade ainda. Para mostrar como a paisagem do dia ela é rica de sombras no dia de sol, lógico, né? Como ela é rica de sombras. Né? E como a gente pode obter isso da mesma maneira na iluminação da noite, né? Da luz elétrica no meio da noite. A iluminação artificial que é produzida de forma artificial, né? Então, vejam, a gente tem a possibilidade de reproduzir esses contrastes na nossa maneira de desenhar à noite, desde que a gente escolha convenientemente, eu vou fazer uma pontuação aqui, por exemplo, esses primeiros, né?
eles se revelaram para mim extremamente fotogênicos, como eu digo, né? Eles são extremamente ricos de formas, mas a gente tem que escolher a posição certa, né? Obviamente, aqui vocês veem que a fotografia foi feita de madrugada, né? E o fotógrafo deixou mais de um minuto, mais de uns 15, 20 minutos, meia hora, a máquina exposta para poder captar, inclusive, o brilho das estrelas, né? Mas é uma foto muito feliz, porque a gente consegue ver as estrelas, né? Pelo menos a máquina, porque nós estamos no interior, né? Se estivéssemos numa cidade grande, o céu estaria coalhado de luz refletida da cidade e nunca veríamos o contraste das estrelas, né? Portanto, para ver estrelas, não adianta fazer certificação, as coisas de acordo com a certificação, tem que sair da cidade grande. Cidade grande nunca mais está... Imagina, Paris, a cidade de luz, como é que vai ter ver estrelas? Vai ver a luz da cidade, não as estrelas, né? Porque a gente perde o contraste. Na verdade, tem um colchão luminoso, né? Então, vocês não vê através do colchão luminoso, né? Então, todos esses... Depois eu vou fazer exercício com vocês, vou pegar uma área da fazenda para vocês desenharem a iluminação como vocês acham, né? Vejam bem, a fazenda não tinha plantas, então eu tive que fazer tudo à mão e eu acabei fazendo o projeto por descrição de cada ambiente. Foi a primeira vez que eu fiz um projeto descritivo. Eu brigava tanto com os alunos na falta, o que alguém vai ler a historinha que você contou? Aí, quando eu comecei a fazer, eu digo, caramba, eu estou fazendo a mesma coisa que eu falava para os meninos fazerem. Mas era bem diferente a situação, né? Professora, Diga. oi, bom dia. Bom dia. Voltando lá naquela foto, já que você comentou a diferença de cor de luz lá naquela projeto da Beatriz Esteves. No caso dessa foto, a luz que foca na pedra, tem diferença de tonalidade de cor para a luz que foca na árvore? Não. Vamos lá. Tem diferença, sim. Mas não a diferença que você imagina. Por quê? Eu imaginei assim, você está achando que a luz da pedra é mais branca do que a da árvore, ou o contrário? Eu achei que era o inverso. Que a luz da árvore é mais branca do que a da pedra. Pedra. A luz da árvore é muito pouca coisa mais branca. É um vapor metálico, 3000K, e a da pedra é uma dicróica. Essa fazenda já foi feita há muito tempo, né? Eu acho que agora ela já está toda atualizada para LED, porque como a fazenda pertence ao sogro do meu filho, apesar de ter muita luminária, eu acho que eles já foram trocando para LED, porque a manutenção é terrível, né? É claro que a lâmpada de Croica aqui, vejam lá, no fundo, vejam aqui, tá vendo no fundo? Aqui nós temos lâmpada de Croica de verdade, né? Lâmpada da loja de verdade. Então, vejam que como o ambiente interno desse clubhouse aí, tá? É o lugar onde o pessoal que joga golfe se reúne depois do jogo, né? Então, onde eles fazem churrasco no almoço, no domingo. Vejam aqui dentro, tudo é dourado, né? Porque tudo é feito baseado em madeira. Então, a lâmpada halógena, que tem muito boa reprodução de cor, acaba fazendo com que as portas reflitam para fora uma tonalidade bem dourada, né? Mas essa lâmpada que está aqui dentro é a mesma que está aqui na pedra. Só que a pedra ela é um cinza bem claro. Então, reparem como houve uma explosão de intensidade luminosa. Não é assim na realidade. É menos brilhante. Mas por que ficou assim? Porque o fotógrafo deixou bastante tempo para aparecer a luz, né? Nem entro nesse pormenor, mas é porque toda vez a quantidade luminosa muda muitas vezes a impressão que nós temos da cor. Eu pensei que você quisesse dizer que a luz da pedra tivesse mais branca do que a da árvore. Na verdade, essa aqui é cor 3000, 3200, e essa aqui 3000, mas é de vapor metálico, então ela tem um pouco de azul e de verde. Vejam bem, né? Alguém falou recentemente, pediu para nós uma informação sobre RA, né? Daquelas coisas que o Vicente explicou, do índice de reprodução de cor. Ora, imagina que a gente aqui no Brasil vai dar esses dados quando a gente nem sabe que LED é, nem muito menos que reprodução de cor é. A gente nem consegue levantar esses dados, né?
Mas um fato prático é verdade. Quando a gente põe muita luz numa superfície qualquer, ela começa a dar uma impressão de tom totalmente diferente daquilo que é, né? E aqui, no caso, é a pedra cinza. Cinza ligeiramente com um pouquinho de poeira marrom, vamos dizer, né? Mas veja como está muito intenso, porque tem uma coisinha de nada aqui, tá vendo? No meio da noite, isso é super luz. Aqui é a mesma coisa. E ela, lá, na realidade, ela está bem mais assim do que assim, né? Porque aqui a gente perdeu a cor. Lá, na realidade, a gente não perde a cor. Inclusive, aqui no meio, a gente continua vendo o verde. A gente vê mais isso do que isso. Aqui, essa explosão de luminosidade é decorrente da longa exposição aqui, porque ficou muito tempo exposto para poder ter alguma coisa. Estão vendo aqui dentro, como tem as oliveiras ligeiramente prateadas? Essas oliveiras estão iluminadas com uma lâmpadazinha que não tem mais, chama-se cool white, né? Branco frio, que tinha 4.000 K, se não me engano. Era uma dicoica cool, que dava esse tom, porque a oliveira tem a parte de trás bem acinzentada, prateada. Então, com essa cor, ela ficava bem prateadinha, ela se destacava muito bem, né? Tudo bem? Respondido? Obrigada, respondidíssima. Obrigada. Muito bem. Então, algumas vezes, eu lembro que mostrei para vocês antes, a gente tem cobertura de nuvens. Aqui em São Paulo, principalmente, como a gente tem muita nebulosidade, né? São Paulo está muito perto da Serra do Mar, né? E, portanto, a gente recebe muita nebulosidade durante a tarde, vinda dos ventos que vêm do mar. Acontece que hoje nós temos o cinturão do ABC, né? Santo André, São Bernardo, São Caetano, e com isso a gente tem um pouco menos de nebulosidade dentro da cidade, mas o céu recebe essa nebulosidade e é muito comum São Paulo estar, no verão, coberto de nuvens à noite. Então, quando a gente fotografa, a gente vê esse colchão luminoso que acaba refletindo um pouco da luz, mas não altera a impressão de contraste que a gente deu já nisso. Quando a gente fala da cobertura junto, é um pouco para lembrar que, quando tem nuvens, a gente tem um rebatimento da luz da cidade, então a gente tem um ambiente mais difuso. Mas, por exemplo, numa cidade, uma fazenda como essa, você não percebe isso. Não tem problema ter ou não ter um dia de nuvem. O que a gente percebe é que o céu é cinza, tudo fica mais cinza, tudo perde o contraste, né? Um dia de nuvens, repare como as nuvens vão rebater. Toda a luz da cidade bate nas nuvens e volta. Isso é Hong Kong. Hong Kong é muito parecido com o Rio de Janeiro. Mas eles têm também é tropical, então também tem uma cobertura, como nós temos, de muita nuvem. Então, isso diminui muito a percepção, né? Quando a gente tem, por exemplo, um dia sem nuvens, né, a gente pode reparar como é diferente entre o dia de nuvem e o dia sem nuvem, como a gente vê mais nitidamente os detalhes da iluminação, né? Aqui, por exemplo, a gente vê com muita clareza, porque o fundo é mais escuro. Mas, no nosso caso, apesar de funcionar assim, para os jardins, que são coisas pequenas, o efeito da difusão é muito pequeno.